Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu quero te entender, eu quero te levar pra conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite e o mel do amor. Eu quero a tua mão, fazer morada no meu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já. Eu quero me unir à bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração. Essa é minha vocação. Contigo amor não se acaba. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, dar antes de receber, ter paciência e entender. Contigo amor não se acaba. Revolução Jesus começou e o assunto de hoje é namoro. Então, você que está namorando, você que pretende namorar, não pode perder. Olha, eu cumprimento você, mas também cumprimento o local que carinhosamente nos acolheu, que acolheu a equipe do Revolução Jesus. Muito obrigado. E cumprimento também os nossos convidados, ao Fagner, ao Wilker e à Luana, que estão conosco e que aqui nessa conversa, enquanto nós vamos comer o nosso fundi, que está saboroso, vamos tratar sobre um namoro que se propõe a viver os propósitos, os bons valores daquilo que oferece a fé cristã, mas em especial a castidade, né? É isso mesmo, Jonathan. E quando a gente fala de um namoro pautado em valores cristãos, eu lembro primeiro de uma frase clássica, né, que é do Pequeno Príncipe, que fala que o amor não consiste em um ficar olhando para o outro, mas os dois olharem juntos para a mesma direção, né, amor? E eu penso que falar de um relacionamento pautado em Deus, um relacionamento pautado nos valores cristãos, nos favorece isso, termos uma direção em comum e a partir dessa direção em comum podermos trilhar um caminho mais em harmonia com as nossas diferenças, né, amor? A gente é diferente. As nossas diferenças que uma também acaba complementando a outra, né? O olhar na mesma direção significa os dois também ter juntos aquele mesmo objetivo e aí caminhando junto, né? Então, e isso tudo perpassa pela partilha, pela comunicação, né? Um namoro ele precisa também ter isso como base, né? A comunicação, a amizade, né? O laço da amizade, isso é muito importante também, né, amor? Uma pausa para o amor, na verdade, uma pausa para o fundi. Gente, vamos pegar sim, aqui. Vamos, fundi. Meu amor, vou pegar para você. Vamos ser cavaleiros, né? Morango. Eu tô mexendo aqui uva. porque, Uva. né? Morango com amor gosta aqui. Sim. Como bom cavaleiros. Meu amor, não se tem essa presença no início. Olha porque aí, você vai é aquecer muito agora. especial, mas quero aqui também dar minhas boas-vindas, entregando esse fundi para você e dizer que eu te amo. Agora, qual é o melhor sabor daquele que se propõe e se aventura a um relacionamento que busca viver a castidade? Um namoro, pra ser bem concreto. Penso que falar de sabor, quando a gente se fala de castidade, já é algo bem interessante, sabe, Jonathan? Porque muitas vezes a gente pensa na castidade como um dissabor, como uma castração às vezes, né? E, na verdade, o próprio catecismo da igreja fala que a sexualidade, o prazer sexual é um bem. Sim. E falar da castidade é a gente falar, eu penso isso, de uma ordenação, de uma busca de vivermos esse bem de um jeito segundo o coração de Deus. Não é a gente viver simplesmente uma regra de não pode, não. É um bem, é uma vivência que busca um bem maior.
falar de castidade acho que é isso, sabe? Falar sempre de ter em vista um bem maior, antes mesmo de nos deixarmos levar pelos bens instantâneos, os bens que às vezes queremos de forma imediata. Nossa pulsão sexual, a atração que é tão natural e é sadio que aconteça, mas para cima desse bem, temos um bem maior, que é um projeto de vida, né, meu amor? Que é um ideal, que é a vontade de Deus na nossa vida, né? Sim. E falando, né, castidade, como o Wilker, meu amor, né, bem falou, perpassa por esses caminhos, né, que a gente já partilhou um pouco, pelo caminho do diálogo, pelo caminho do mesmo objetivo, porque imagina, se dentro de um relacionamento só um tem o objetivo da castidade, né? Os dois precisam estar caminhando juntos com o mesmo objetivo. Então, a gente, graças a Deus, né, vive aí essa partilha, a gente vive aí essa decisão de caminhar juntos, trilhando aí o caminho da castidade, que é um sabor também viver a castidade, não é somente um dessabor. Assim como algumas pessoas interpretam de outras formas, né, o viver da castidade como um dessabor, ou como um martírio, né, ou como, meu Deus, eu vou morrer, né, nós encaramos isso como um sabor. A gente busca viver isso com um lado positivo, né, dá um sentido positivo para a palavra castidade, isso é importante. Vai muito, é bem isso, vai muito mais além do que um não pode, então Sim. não é um não, na verdade é um sim ao amor. Né? É um sim ao amor que eu dou todas as vezes que eu me decido a amá-lo, a respeitá-lo, né? Como pessoa, como homem de Deus, como filho de Deus também. É um sim ao amor que eu dou. Então vai muito além do não. Eu vejo que é interessante porque na medida em que a gente se propõe a viver algo tão belo que é a castidade, Deus também se dispõe a trabalhar em nós a nossa própria humanidade. Algo bem concreto é o seguinte: eu vivi outros relacionamentos fora da comunidade, mas mesmo que eu estivesse ainda fora da comunidade, se eu tivesse vivido um relacionamento casto, talvez eu já tivesse tido a oportunidade que eu tenho hoje com a Cláudia, que é, no meu relacionamento com ela, topar com uma restauração na minha história, na forma como eu trato a mulher, como eu trato o outro, a pessoa em si. Porque antes eu tinha um movimento de uso, eu tinha um movimento de prazer, e a medida das coisas era sempre o prazer em si, tipo, o prazer que me proporciona e tal. Então eu percebia que eu instrumentalizava a pessoa. É claro que eu não tinha essa consciência quando eu praticava. No entanto, na medida em que eu fui buscando viver a castidade, e a Cláudia me ajudou muito nisso, porque se eu tenho uma história, ela tem outra. E aí existe uma complementariedade, isso que é muito bonito. E ela é essa mulher de Deus que, na postura dela, me ajuda a ser restaurada. Deus me restaura através da Cláudia. No meu relacionamento com ela, no olhar dela, na postura. E aí, para ser bem concreto, na forma como nós nos beijamos, nas carícias que são próprias do namoro, e não as outras carícias que são mais avançadas e que são de um outro tempo, daqueles que são casados, enfim. Então, tudo nisso, a Cláudia é a mão de Deus, que é essa educadora que me ajuda concretamente. Eu acho isso fantástico. Chega junto porque já deu para você perceber que o assunto é interessante. E se não está cabendo para você, que eu acho meio difícil, pode ser que você conheça algum amigo que esteja nessa, procurando alguém, ou já esteja no namoro, passando por muitos conflitos, e é por isso que a gente traz gente especializada aqui para falar agora sobre, deixa eu dar um spoiler aqui, vou pender aqui pro lado para mostrar, olha só sobre o que vai rolar o nosso assunto agora. As 5 fases do namoro. E nada mais justo de que ele, o autor do livro, esteja aqui com a gente para explicar que de fato são essas 5 fases. Sandro Arquejada, Legal. Vamos lá, esse livro Vamos lá. que está aí no sucesso das paradas, por mais que ele já tenha um bom tempo aí, né, disponível, mas o pessoal tem procurado, até nos bastidores a gente falava sobre isso, Graças a Deus, né? O pessoal tem buscado, sim, nos grupos de oração, sempre dando aquele conselho, não, você tá namorando, quer namorar, então pega esse livro aqui, faz uma leitura dele aí que você... Graças a Deus, eu agradeço o pessoal que faz isso aí, né? E você teve uma sacada muito legal que foi transformar
um namoro, se assim posso dizer, em fases, ou melhor, dividir o namoro em fases. Sim. Como que foi essa descoberta? Foi uma experiência pessoal? Você pesquisou? Como é que você conseguiu fazer essa subdivisão? Foi uma experiência pessoal. Eu tinha vivido alguns namoros antes de entrar para a comunidade, antes de me consagrar a Deus na Canção Nova. Então vinha com alguma experiência, vamos dizer assim, né? Com a minha atual esposa, a Kellen, quando a gente namorava, eu vivi algo bem interessante, que foi uma fase que, depois que você se apaixonou, depois que você conheceu a pessoa tal, eu passei por uma crise. Mas interessante que nos outros namoros lá fora também eu passava por crise, independente se era um namoro santo, se não. Estava vivendo um namoro santo aqui agora dentro da Canção Nova. Certo. Mesmo com isso, vivi uma crise. Tá, mas o que exatamente está se passando dentro de mim? Ele quis realmente dar nome aos bois, quis realmente saber o que estava se passando dentro de mim. Passado esse tempo, né, já tinha me decidido por ela. Não que você vai fechar os olhos para aquilo que a pessoa, né, tem de imperfeições, mas você também tem imperfeições. Claro. Né? E você tem que saber, você tem que levar em consideração que a pessoa também vai ter que lidar com as suas imperfeições. Então eu falei, não, eu quero esse relacionamento, eu quero isso para minha vida. Peraí, a gente vive certas fases no namoro, e aí a gente atendendo, você trabalha com jovens, você sabe como que é ouvindo isso. muita da coisa, muita experiência gente que a gente traz, é aquilo que a gente escuta. Sim. Então, peraí, esse padrão que eu vivi das coisas, o jovem lá fora vive também. Peraí, então tem como dividir o namoro, então, em fases, e ajudar as pessoas a elas se compreenderem em cada uma das fases. Foi aí que eu vi depois quais eram essas fases. Ó, peraí, tem um tempo de se apaixonar, que eu chamei de sentimentos. Tem um tempo que aquela paixão, ela passa, porque a paixão, ela é uma certa projeção. A primeira fase, você já citou aqui pra gente, são a fase dos sentimentos. O que ela comporta e o que a pessoa vivencia nela? Então, existe essa atração, essa paixão, ou até a pessoa resolver realmente, porque às vezes não é uma paixão arrebatadora, mas muitas vezes o relacionamento ele começa numa amizade. E a pessoa vai conhecendo, nossa, que legal que você é, que interessante o seu papo. Nossa, eu quero entrar mais dentro do seu coração aí para saber que coisa mais que você traz aí. Então, desperta-se o interesse. E isso tudo é hormonal, Acontece uma química dentro do nosso organismo, o cérebro entende aquilo ali e ele dispara um monte de coisa na gente, né? Quando a gente vê a pessoa, a gente fica vermelho, acelera o coração, você não sabe o que fala, você dá uns fora também de vez em quando, né? Então, mas é hormonal isso aí, né? Então, é a fase do encanto. E nessa fase, você corre muito o risco de você projetar demais na pessoa, e a pessoa não ser realmente tudo aquilo ali que você projetou. A fase dos sentimentos, a pessoa vai ter que lidar com a projeção que ela faz. Eu acho que você é isso aqui. E cria isso, né? Cria. A pessoa, é a pessoa ideal, assim. Exatamente, você idealiza. É a fase, normalmente, que você vê. Por exemplo, a pessoa tem um defeito gritante. Tem ou característica, vamos dizer característica, não defeito, mas a pessoa sempre atrasa, por exemplo, né? O namorado acha a coisa mais linda do mundo que ela atrasa. Porque ela está se preparando para mim, olha que romântico, que isso, que aquilo, não, porque noiva sempre atrasa mesmo, não sei o quê. Ele vê aquilo ali, até um sinal de Deus de que aquela é a pessoa, porque, nossa, ela está, né, tá caprichando lá e tal. Então, é muito fácil a gente passar por cima dessas coisas que depois, lá na frente, ele não vai aguentar viver com isso. Ele não vai suportar aqueles atrasos, mas agora é muito bonitinho, é muito romântico, né? Até porque nenhum relacionamento vai se sustentar pautado só no sentimento. Sim. Vai existir, mas vai ter as fases que a gente vai conhecer daqui a pouco as outras, Exatamente. Né? Fica aí a dica, não perca, porque o assunto vai continuar. Marcelo, joga aqui a água Canção Nova pra gente, afinal de contas. Vamos lá, encaixa aí, ó. Opa! Nossa, foi mais delicado com o Sandro, entregou, né? Pra mim jogou. É que eu tava mais perto aqui. Tava mais perto. Ó, o assunto ainda vai continuar, o programa tá rolando, e se você quiser saber das próximas fases, fica colado aí na gente que ainda tem pano pra manga aí no assunto. Qual fase do namoro você está? Essa é uma das questões que nós estamos abordando aqui no programa Revolução Jesus de hoje. Não, Thiago, mas eu não tô namorando. Mas é bom você saber, porque logo logo você pode começar, ou precisará ajudar alguém, né? Então, por isso que a gente tá falando sobre essas fases que existem, e já no primeiro bloco a gente conversou com o Sandro, já entramos na primeira e agora nós vamos conhecer as outras fases. Afinal de contas, a temática é namoro cristão e o pessoal enviou sua pergunta para o nosso card lá no nosso perfil do Instagram, quase que não sai, @Revolução Jesus.
sempre fique ligado para você interagir com a gente, porque hora ou outra a gente vai querer saber a sua opinião e também a oportunidade de você se comunicar com a gente e participar desse programa, porque afinal de contas a gente constrói ele juntos. E se estamos falando de fase de namoro, quero dizer para você que tem um produto que vai te ajudar a aprofundar. Aqui a gente está dando uns aperitivos, mas se você quiser o banquete todo, tá lá, ó. Nossa, que produção rápida, gente. A diretora aí, ó, não perde tempo. As 5 fases do namoro do Sandro Arquejada, loja.cançãonova.com, para você aprofundar nessa temática. Mas ficou com gostinho de quero mais? Você que já colou no primeiro bloco, então vem com a gente, segue aqui, que o Sandro está à disposição aqui para resolver os seus problemas. É isso aí. Se assim fosse fácil, né, Sandro? Graças Mas tenho certeza que conhecendo as fases, pelo menos a pessoa vai se localizar melhor. Sim. No primeiro bloco nós falamos sobre a fase do sentimento, que é a primeira. Agora, qual que é a segunda fase e o que ela comporta? Só dizer aí que no livro está dizendo exatamente o que fazer em cada fase. A gente dá uma pincelada que fala o que a fase vai viver, mas no livro aí deixa o pessoal saber como fazer, né? As questões práticas. As questões práticas, exatamente. E isso você só vai saber se você tiver o livro. Exatamente. Boa. Vamos lá, a segunda fase é a fase do conhecer. O que trata isso aí? Cai por terra aquela projeção que você fez, uma hora ou outra cai por terra aquela projeção que a pessoa fez na fase dos sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos eles não vão durar daquela forma, né? Arrebatadora, expressiva daquele jeito para sempre. Então uma hora a coisa fica assenta. E aí você passa a ver coisas que você não via antes ou você não queria ver antes. Então você passa a realmente conhecer. Tocar quem que é realmente aquela pessoa que está namorando com você. E aí você vai se decepcionar, inevitavelmente faz parte, exatamente, faz parte esse processo aí. E é muito importante você conhecer realmente a pessoa. Por quê? Porque você só vai poder tomar uma decisão por ela, poder avançar para um noivado, para um casamento, se você realmente conhecer quem que é essa pessoa. Por quê? Porque a gente vê casais sofrendo porque não conheciam as certas reações um do outro, né? Legal. Segunda fase concluída com sucesso, Sandro. Qual é a próxima que me espera? Tá crescendo aí o upload aí, né? Tá passando de fase aí, exatamente. Terceira fase, eu já expliquei um pouquinho dela no começo, né? A fase da decisão. Por que eu chamei de decisão? Porque ou vai ou racha. Boa. Porque aquela conta que eu falei realmente, né? Explicamos que ela é um processo até hormonal, né? Que acontece, que a gente realmente vive aquela crise. Olha, você já se apaixonou, você se encantou demais. Agora você já se decepcionou, ou às vezes se encantou um pouquinho mais na fase do conhecimento. Aí chega um tempo que realmente assim você vai parar para pensar, é isso que eu quero para minha vida? Tenho certeza que é essa opção que eu vou fazer? E é muito interessante, Thiago, porque assim, a gente muitas vezes escuta até uma frase romântica, um certo clima romântico que a gente dá, que diz assim que Deus tem alguém para a sua vida. Realmente, Deus tem alguém para a sua vida. E de que forma que Ele faz isso acontecer? Colocando em você a vocação ao matrimônio. Sim. Porque o que realmente acontece? O que realmente estou querendo dizer aqui? Não existe ninguém predestinado para ninguém. Eu sei que a Sagrada Escritura traz alguns casos, como Sara Tobias, por exemplo. Sim. Quando a gente vê a história de José e de Maria, até dá essa impressão que um estava realmente, desde sempre, prometido um ao outro, ele no coração de Deus. Deus, claro, tem um plano, e Ele até pode, não em casos especiais, querer colocar uma pessoa ao lado da outra. Mas Deus nunca, Ele vai determinar, olha, existe uma pessoa para você. Nossa, interessantíssimo isso. Tem muita gente que tem uma concepção errada. Tem gente que tem uma concepção errada. Até lá que eu toquei aqui no fato de Sara e Tobias. Existe todo um contexto para a Bíblia Sagrada ser escrita daquela forma. A Bíblia usa muita metáfora, usa muita figura de linguagem. Então, assim, não leve isso ao pé da letra. Por quê? Porque senão a pessoa ela não tem a liberdade. Certo. O que existe, gente, são pessoas, muitas pessoas no mundo, que elas têm sim todas as características para dar certo com você. E Deus coloca a vocação matrimonial em você e na outra pessoa. O que é um namoro? É o sim de duas pessoas. O que é um noivado? É um renovar daquele sim de duas pessoas. E o que é um casamento, um matrimônio? É
o sim definitivo daquelas duas pessoas. E se você decidiu depois qual que é a fase que nós entramos, então sai daí que a gente vai saber mais, porque a Revolução Jesus não para. E a gente literalmente não para, que estamos com o pé na estrada aí pelo Brasil, levando a missão Revolução Jesus, e que se eu fosse você, eu também me abriria essa experiência, e quem sabe você consegue organizar o encontro Revolução Jesus aí. Nós temos vários formatos, agendarevolução@cancionova.com é o nosso endereço eletrônico para você levar os missionários do Revolução Jesus até a sua cidade para que os jovens façam essa experiência tão concreta que transforma a vida de muita gente. E é isso que a gente tem feito e é isso que você confere agora, Revolução Jesus com o pé na estrada. Que o nome é difícil, fala. Anasopirem. Esse aí, que Diz comigo 3 vezes Anasopirem, Anasopirem, Anasopirem. Anasopirem. Beleza! Anasopirem, Anasopirem, Anasopirem. Não vai não. Anasopirem, 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 Anasopirem. 3 vezes Anasopirem. Uau, 5 vezes Anasopirem. Ótimo! Outro pra vocês! Diga 5 vezes a palavra Anasopirem. Rápido. Anasopiremos. Isso. Inauguramos um novo módulo, Anasopirem. É isso aí, minha gente. Agora estamos partindo. Eu não sei se nós estamos indo para uma missão ou para um campeonato, porque tá indo um time aqui, gente. Umas 10 ou 12 pessoas. Aqui, ó. Wagner, Padre João, outro João aqui, ó, que vai carregar a gente. Regiane Calisto. E quem já tá lá, trancado na gaiola? Jonathan, bora lá, nós estamos indo para a missão em Araruama, na região dos Lagos, Rio de Janeiro, Revolução Jesus. Agora vamos partir umas 6 horas de estrada, mais ou menos. Por aí, pra gente chegar lá e hoje à noite começar o grande encontro Revolução Jesus. Partiu e você liga aí e cola com a gente pra ficar por dentro de tudo que vai rolar. módulo que você mais gostou de hoje cedo e por quê? Acho que foi da misericórdia, porque foi mais tranquilo. E aí eu consegui me entregar mais depois de tudo que eu já tinha vivido. Foi a trilha, teve a casa também, que eu gostei muito. Muito? O que Deus falou pra você? Pra eu tocar no coração dos meus pais, dizer que a gente ama todo dia, entendeu? Pra fazer a revolução de verdade. Brother! Opa! Olha, sendo sincero, eu acho que todo mundo se sentiu muito mais tocado no Maranatá. Mas dizem que o módulo mais tocante, mais radical mesmo, é o que o último que a equipe vai fazer, que é o módulo da casa. Do Anasopirem, da trilha e da casa. E aí? O que te tocou nesses módulos? A casa. Por foi quê? o que mais me tocou. É mesmo? Fala da família, mexe muito com a gente. Agora nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre aqueles que são os benefícios daqueles que se propõem a viver os valores cristãos, em especial
a castidade. E eu já coloco aqui um benefício, que é, na medida em que eu me propus a viver a castidade, com a graça de Deus, fui trilhando esse caminho, galgando e conquistando pouco a pouco essa virtude, eu percebo que as minhas decisões passaram a ser muito mais decisões lúcidas. Então, antes, as minhas decisões eram pautadas pelo desejo, pelo prazer, ou eram coisas fúteis. No entanto, eu consigo olhar hoje para o meu relacionamento com a Cláudia e escolher a Cláudia com tudo aquilo que ela é, e não só a partir daquilo que ela pode me oferecer enquanto, entenda, enquanto um prazer sexual somente. Por quê? Eu posso casar com ela e amanhã ela sofreu um acidente. E eu cuidar dela... Deus me livre e guarde. Deus nos livre e guarde. E eu cuidar dela pro resto da vida. E aí? Aquele desejo sexual, para onde que foi? Precisa se converter numa entrega dia após dia. Então eu consigo hoje olhar para a Cláudia e falar assim: Cláudia, eu te amo e eu quero você como pessoa, e não só o seu corpo ou uma parte do seu corpo. Então as minhas decisões, elas passaram a ser muito mais sérias e sóbrias, porque eu consigo fazer uns cálculos bem mais elevados. E esse é o tempo propício para isso. Eu acho que o tempo do namoro, o tempo do noivado é para isso. É para eu me decidir pelo outro, né? Eu me decido pelo Jonathan, assim como ele falou que se decide por mim. E esse tempo de conhecer, de se aprofundar, é um tempo o quê? De maior crescimento da cumplicidade, né? Se tem algo que eu digo que desde o início, mas também que foi crescendo e cresce cada vez mais, é a nossa cumplicidade. Né? E também de poder contar, de conhecer, de olhar para o Jonathan e falar, eu sei como ele está. Né? E ver também os erros, os defeitos, as qualidades, né? É normal, nós somos gente. E que bom que enxerga, né? Exatamente. E olhar para ele dessa forma e falar, eu me decido por ele desse jeito. Gente, falamos demais. Agora, enquanto vocês falam, a gente vai comer, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Vamos lá. Mas quando eu olho para essa realidade dos benefícios que a vivência de um namoro cristão, com valores cristãos, me propicia no meu namoro, eu olho para o Wilker de antes da Luana e o Wilker de agora. E dentro de mim, com muita gratidão a Deus e gratidão a Luana, me vem que o Wilker de hoje, ele é um homem mais completo com menos coisas. O Wilker, eu sou uma pessoa muito idealista. Sempre quis fazer muito, estudar muito, seja na evangelização, seja nos projetos pessoais. Mas com a Luana, no nosso relacionamento, no nosso namoro, eu fui descobrindo o valor das pequenas coisas. Não é somente fazer grandes coisas, mas as pequenas coisas que eu vou fazendo com ela. Eu peço licença aqui, né? A Cláudia canta e eu faço versinhos. Eu fiz muitos versinhos. Eu fiz um verso para a Luana. É muito lindo. Que traduz um pouco dessa minha experiência. Um verso que eu fiz, é uma música, na verdade, que eu fiz para ela, mas eu não sei cantar. Então eu vou falar o verso da música, né? Que fala assim: grandes títulos, grandes feitos, coisas para grandes homens. Ser feliz com o simples, coisa para quem ama. Parece somente ser poesia, mas é a minha experiência com a Luana. É a nossa estar vida, com né? ela, sabe? Simplesmente estar com ela. Como que é gostoso, às vezes, a gente, depois da janta, na casa comunitária dela, né? Junto com as irmãs, ou nós dois, poder estarmos juntos ali, vendo um filme, comendo uma pipoca. Ou, às vezes, um piquenique, né, amor? Que a Luana gosta muito de natureza, até mais que eu, inclusive, também, tudo. Como é gostoso, sabe? A gente viver o nosso dia a dia juntos. Então, eu destaco isso, sabe? Com a Luana, com essa vivência de um namoro que está me amadurecendo, que está me completando, eu sou mais com menos, mais completo com coisas mais simples também. As coisas simples é que nos coloca nessa posição aí de grandeza, mas não é a grandeza externa, né? É a grandeza interna, é a complementariedade interna que um vai dando para o outro, com as coisas simples. Nós temos 1 ano e 8 meses e eu ficava com muito medo assim, de quando a gente completasse 1 ano de namoro, ele ia esquecer completamente de comemorar os nossos meses. Eu falei assim, beleza,
Vou esperar dar 1 ano e quando dá 1 ano ele não vai mais nem tchum pra mim, não vai nem mais lembrar que a gente tá fazendo mês de aniversário de namoro. E ele é sempre o primeiro a lembrar, ele é sempre o primeiro a comemorar, a vibrar. E isso dentro de mim, assim, eu sou sanguínea, mas eu sou bem melancólica, né? Então eu sou bem sensível e ele cuida muito dessa parte. Não que ele cuida no sentido assim de alimentar negativamente, né? Ele alimenta assim positivamente, não deixando de ser o Wilker quem ele é para me agradar, mas ele se esforçando para ser o melhor Wilker para mim. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar. E de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo só coração. E Revolução Jesus vem aqui bater na porta de um neocasal para mostrar para você a consequência de um namoro. Isso mesmo, porque nós, como cristãos, não podemos namorar por namorar, né? Esse namoro precisa ser um caminho de preparação para o sacramento do matrimônio. E eles têm menos de 1 mês de casados, que vai contar para nós como foi esse processo do namoro, do noivado, até chegar aqui ao sacramento do matrimônio e quais são as adaptações, as mudanças que acontecem quando eles se casam. Vem comigo. Oi, obrigada. Bem-vindo ao Revolução Jesus. Café? Sim, tá com fome. Ei, Douglas. Bem-vinda. Obrigada. Pode sentar aqui, fica à vontade. Obrigada. Gente, como tá a vida de vocês? Então, a gente, como você foi falando, né, a gente tá com menos de 1 mês casados e pra gente tá sendo uma alegria. Claro, tem as adaptações, né, desse tempo, mas que é necessário, que é uma fase gostosa, mas estamos assim, nos afinando, né, pra ver, nos dialogando, pra ver aquilo que a forma até mesmo de organizar a casa, nosso dia a dia. Tudo a gente agora decide junto, né? Então, a gente vai se adaptando e conversando. Acho que o diálogo é uma das coisas que é muito importante. E isso a gente já tinha treinado bastante no namoro, né? Então, isso foi uma coisa que a gente viveu bastante já. Então, isso é mais fácil pra gente. É uma adaptação, mas é mais tranquila, porque a gente já tinha treinado bastante isso no tempo de namoro. Porque aí no tempo de namoro a gente vai conversando sobre o que gosta, o que não gosta, sobre família, enfim, sobre tudo. E também no casamento existe bastante esse diálogo. A intensidade muda? Vocês perceberam alguma Com coisa? certeza, a intimidade muda, o jeito de olhar muda, a forma como você trata até mesmo, por exemplo, antes eu tratava a gente como minha namorada. Sim. Hoje eu trato ela como minha esposa. Então, pra mim é uma grande responsabilidade, porque eu tirei ela, vamos dizer assim, do berço familiar dela, da cultura dela, do jeito dela, para trazer pra minha. Dizendo assim, pode deixar comigo que eu vou dar conta. Então, assim, é muita responsabilidade, porque eu acabo aderindo ela na minha vida e eu tenho que ser responsável por ela. Né? Como diz a frase, eu cativei. E por esse cativo agora eu sou responsável por aquilo que eu cativei. Então, mas ao mesmo tempo assim, é uma graça que Deus dá. A gente também não pode esquecer que o matrimônio, ele é um sacramento. E todos os sacramentos têm uma graça especial, né? As discussões. Porque quando estava no namoro, vocês discutiam, cada um ia para sua casa, né? Mas e agora? Como que é, tipo assim, esse entrar em acordo? A gente tem lidado assim, né? Porque assim, antes a gente discutia assim, pelo WhatsApp, conversava pessoalmente, falou, não, depois a gente briga e tal, e depois ela pra casa dela e eu pra minha. Agora não tem como fugir, né? Tá na mesma ideia, tá na mesma casa. Mas uma coisa a gente já percebeu, tem coisas que a gente vai conseguir naquele dia resolver. E tem coisas que a gente não vai conseguir. Então precisa fazer o quê? Que a gente percebeu assim, não é o meu nem o dela, é o meio termo. Sim. Então até nisso... São os acordos, né? Os acordos. A gente precisa reconciliar, né? Aquilo que, por exemplo, tem coisa que eu não concordo e tem coisa que ela concorda. E tem coisa que ela discorda. Então, o que nós concordamos juntos?
né? Então isso precisa chegar a um meio termo, a gente precisa fazer esse acordo. E claro, tem discussão que parece que ela não tem fim, né? Mas assim, muitas vezes aqui em casa que eu percebo, a gente tem silenciado, né? Até mesmo para pensar nas minhas atitudes e ela pensar nas atitudes dela. E depois, com o tempo, a gente chega com um abraço, conversa mais com calma, deixa a poeira baixar. Porque a gente percebe que, como a gente está com raiva ou com algum sentimento assim fora do comum, a gente não se decide. Nesse momento a gente não decide nada, né? A gente aprende na canção muito essa frase: em crise não se decide nada. Também no relacionamento, na discussão, a gente não se decide nada. A gente espera a poeira baixar para depois decidir consciente. Tem uma imagem que é muito comum na internet, na divisão da cama, que não é metade para o homem, metade para a mulher, né? Porque aqueles passam para a mulher e o homem, assim. Como é isso para vocês? Eu, na minha concepção, assim, achava que esse negócio, tipo, cama ele e ela, era brincadeira, sabe? Mas quando eu ver o negócio é de verdade mesmo. A começar do guarda-roupa, né? Porque você vai ver, o guarda-roupa você compra lá, guarda-roupa de casal. Então tem a parte dela, tem a minha parte. Aí quando vai ver, é a parte dela, aí aqui é dela e aqui é minha. Que até outra parte minha ela pega. Mas enfim. Aí a gente foi dormir e tal, aí primeira vez que bota o cobertor, colocando. Aí quando eu acordo na madrugada, todo com frio, cadê minha parte? Ela tá lá, toda enrolada no cobertor e eu sem o cobertor, sabe? Então a gente foi também vendo esse fato, né? Que tipo assim, e aí, vai comprar 2 cobertores, vai comprar um cobertor só? Que na verdade nosso cobertor, ele é pequenininho, né? Mas aí a gente depois foi percebendo que ele é pequeno, do comum, né? De casal. Precisa ser o maior, Precisa né? ser maior. Mas toda vez que eu ia dormir, ela puxava assim, eu ficava descoberto, sentia um ventinho gelado assim, aí eu ficava descoberto. Ou vice-versa, né? Eu puxava ela ficava sem. Aí eu falei pra ela que eu ia pegar umas madeiras assim pro lugar assim, né? Pra não puxar mais. E agora a gente vai continuar aqui tomando nosso cafezinho gostoso, esse bate-papo, porque tenho certeza que eles ainda têm muito mais coisas para nos contar. E você continua aí com Revolução Jesus, porque nós temos muito mais para você. Recapitulando aqui as fases do namoro. Me ajuda aí, Sandro. Primeira fase, Sentimentos. Sentimentos. Segunda fase, Conhecer. Terceira fase, Decisão. Ufa, passei pelas 3, agora o que me espera na quarta fase do namoro? Formar identidade do casal. Chamei assim Forte. a quarta fase. Por quê? A partir do momento que você decide realmente, você já conheceu a pessoa, você já passou por aquela fase, você já viu a pessoa, já conheceu a família, você já viu no dia a dia, você já viu certas reações. Então você já decidiu pela pessoa. Você já viveu a crise, você já decidiu. O que acontece dentro de você? Você começa a ter atitudes sabendo o porquê que você tem certas atitudes. Ou seja, você passa a fazer sacrifícios com outra pessoa para um bem comum. Então passa a existir uma terceira pessoa no relacionamento. Não vai pensar bobagem aí não, viu gente? Não é uma terceira pessoa assim não. É uma terceira pessoa que a gente chama de nós. É o nós. Quando você vai ao supermercado, por exemplo, você lembra da bolacha que ela gosta, do biscoito, como dizem alguns, como alguns gostam de falar. Você lembra do biscoito que ela gosta. Muitas vezes você abre mão do seu para levar o que a pessoa gosta. Então, assim, tudo isso tem um sentido. São atitudes para um porquê e que cria um nós dentro do nosso coração. A pessoa, ela acaba formando um corpo dentro de você, no seu sentimento. É um dom espiritual, eu chamo de um dom espiritual. Em preparação para o casamento, o próprio Deus, eu creio que Ele vai dando esse dom de você passar a ver o nós em todas as coisas que você vai fazer. Então, esse formar a identidade, ele diz disso, porque isso vai ser muito importante para o matrimônio, vai ser muito importante. Mas você já pode tocar aí já no namoro, você ir formando essa identidade. Antes de nós irmos para a quinta fase, posso te colocar contra a parede? Claro. Bora, tocou na hora, então vem comigo, porque na verdade não sou eu que vou colocar contra a parede, é o pessoal que está interagindo com a gente no nosso card. Então o pessoal mandou pergunta falando sobre namoro, os seus questionamentos, os seus conflitos, aquilo que está passando. Então por isso que agora, já me focou, mano? Tá ok? Focadinho? Ótimo, senão a editora ela fica brava, ela falou aqui no intervalo, se não focar, ela depois vai me chamar a atenção e vai chamar a atenção do Felipe. Agora a gente vai saber aqui uma próxima pergunta, vamos lá. A Martins 18 pergunta, como saber os, entre aspas,
pecados que podem acontecer no namoro. Boa, gostei, Boa, gostei, porque gostei também. tem muita gente aí que deve estar nessa dúvida, ou melhor, dizendo, na luta para não cometer esses pecados, né, Sandro? Falar em namoro, o primeiro pecado que a gente pensa, até a gente colocou no começo, falando de namoro cristão, pecados contra a castidade. Então, tudo aquilo que agride a dignidade do corpo da pessoa, porque o corpo é a pessoa, não é somente o aspecto físico, né? Mas tudo aquilo que atenta contra o corpo, contra a dignidade, contra a sexualidade, uma sexualidade sadia, né? A gente está pecando contra a castidade. E isso não é válido para o namoro. Mas existem tantas outras possibilidades de pecado, né, no relacionamento a dois. A ira, por exemplo. A ira, muitas vezes, falar coisas que não deve. E cuidado, viu, rapazes? O homem, ele tem uma impetuosidade, né, uma tempestuosidade dentro de si, que é próprio do seu ser homem, que vai proteger, que vai defender, uma força, que muitas vezes a gente fala coisas que não deveria. Né? Aquilo que muitas vezes é normal entre dois rapazes assim, né? Claro. Para uma moça, no relacionamento não é normal. A inveja, tem gente que tem inveja da namorada, do namorado. Por incrível que pareça, mas quando o outro está se dando bem em alguma coisa, poxa, eu não estou, isso é complexo de inferioridade, mas, poxa, né, ele passou naquele concurso e eu não. Ele vai estar muito acima de mim, olha, outras meninas vão dar em cima dele, outros rapazes, né, vão começar a olhar para ela. Assim, esse tipo de inveja também não constrói, essa competição entre namorados também não constrói. Ira, inveja, orgulho, quando você passa né, a se achar melhor que a outra pessoa também. No relacionamento isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Fazer da outra pessoa troféuzinho seu, né? Às vezes a pessoa namora uma pessoa muito bonita, né? E desfila para lá e para cá. Não porque ama realmente, não porque está querendo construir um relacionamento, mas muitas vezes para aparecer, para mostrar para os outros, olha aqui, ó, meu troféuzinho, né? E existe também esses pecados todos que eu falei, é você que se coloca numa atitude, vamos dizer assim, de Deus. É o Deus do relacionamento. Então me ame, me adore, eu sou orgulhoso, eu posso me irritar, né? Não que Deus seja assim, mas a pessoa se faz no direito de fazer do outro aquilo que eu quero. A gente está batendo um papo aqui bem aconchegante no restaurante Tal do Gomeral. Nós agradecemos a disponibilidade e o fato de nos ter acolhido. Muito obrigado. Agora, continuando nosso assunto, para continuar, enquanto nós tomamos um delicioso caldo de mandioca, Muito bom. eu quero pedir a ajuda da nossa querida Jéssica. Jéssica, traz para nós a nossa caixinha surpresa. Nossa, chegou chegando. Gente, chegou. Por favor, Jéssica. Muito obrigado, viu, querida? Deus abençoe, vai com Deus. Como vocês puderam perceber, ela é bem animada. Essa daqui é uma caixinha especial para você que quer puxar um assunto com a sua namorada, com a sua noiva. O Adriano Gonçalves e a Letícia Gonçalves fizeram e elaboraram perguntas especiais que colaboram e contribuem para o seu relacionamento. Então, para adquirir é só acessar loja.cançãonova.com e adquira, porque vai fazer muito bem para você. Bom, isso aqui é uma surpresa. Aqui tem perguntas que vão favorecer o nosso bate-papo. Enquanto nós tomamos um caldo de mandioca, a gente vai então agora para essa dinâmica, essa caixinha mágica, tá bom, gente? Nós vamos ser cavaleiros, né, Jonathan? Como bom cavaleiro, nós vamos fazer o seguinte, Wilker. Nós vamos pegar os primeiros, mas oferecer a resposta para as meninas. Então, Que beleza! Tão romântico. Wilker, por favor, retira vou aqui para começar nós a assim, primeira. faço Vou deixar virado pro questão. pessoal. Farei a pergunta Enquanto pra eu minha vou aqui tomando namorada. meu delicioso caldo de mandioca, tá? Vamos lá. Ai, Jesus. Qual que é a pergunta, amor? Vamos lá. Meu amor, Oi, o que em mim mais completa a você? Ai! Meu Deus! O que complementa Isso. você e mim? Ah. Não, gente, é uma pergunta super fácil de responder, na verdade, né? Super. Fácil assim. Por que eu digo que é fácil? Porque, graças a Deus, hoje nós temos aí uma coletânea, vamos dizer assim, de partilha, né? De conversa, de profundidade aí de amizade. Então, eu vejo que a sua complementariedade, para mim, enquanto mulher, é o seu ser homem orante. Né? Para além de ser esse homem orante, é esse homem aí que, né, como alguns, mas o meu amor dizendo, é um homem racional que me leva para frente, que me impulsiona, que me coloca numa postura ativa, né, tanto dentro da missão
dentro da vocação, dentro do namoro, mas para além de tudo isso, eu posso dizer que o seu ser orante, o seu ser homem de Deus me complementa e me faz ser uma mulher de Deus também. Aí, meu Deus, Isso que aí, resposta, olha, hein? vou até tomar um caldo de vinho. Isso, enquanto você toma um caldo, vocês, Olha. por favor, Luana, fica à Ai, vontade. Vou agora fazer a minha vez, tá bom? Tá. Vou pegar aqui uma pergunta surpresa pra Tchan, você. tchan, tchan, tchan. Virar pra cá. Ai, Jesus. Vamos lá. Meu amor, qual a raiz quadrada de 120? Brincadeira. Brincadeira, essa não é a pergunta. A pergunta é, nosso relacionamento a aproximou ou distanciou de Deus? Jesus Cristo. Nossa! Dependendo da resposta, né? Com certeza aproximou de Deus. Sério, sem sombra de dúvida. Hoje eu sou muito mais de Deus por causa de você. E eu espero que você seja muito mais de Deus por causa de mim. Com certeza. E juntos nós somos muito mais de Deus, né? Então, em tudo, né, você me ensina a correr para Deus, né, a pedir socorro para Deus o tempo inteiro. Então, sendo bem prática, com certeza. Estamos a caminho, né, de construir a identidade do nós, que foi a 4ª fase. E aí chegamos então na 5ª fase, que propriamente dita é... Noivado. Opa, e tem gente que deve estar esperando essa fase chegar, quem sabe muitas moças, né? Rapazes, inclusive, também, né? Noivado. É a parte prática, a preparação para o casamento. E é interessante você deixar realmente, depois que você decidiu pela pessoa, você deixar aquilo tomar corpo dentro de você de uma forma espiritual, num dom espiritual, é se formar a identidade. Por quê? Porque você prepara melhor o casamento quando a pessoa faz parte do seu eu. Quando você passa a tudo fazer pelo nós, não por causa de mim, não por causa dela, mas o que é melhor para nós, né? E aí você consegue preparar as coisas para um noivado. O noivado é a parte prática. Eu costumo dizer que não é colocar aliança no dedo, né? Porque muitas vezes a sociedade vê assim como tomou posse do outro. Não, não é. O noivado ele é importante porque, assim, quando você fica noivo e realmente coloca aquela aliança no dedo, ela significa um contrato. Que, assim, eu já vi tudo que eu precisava ver, eu já me decidi por essa pessoa. Então você está se comprometendo perante a pessoa principalmente, perante os amigos daquela pessoa, perante a família daquela pessoa. Olha, eu quero essa pessoa para me casar, eu quero me casar com ela. Qual lugar Deus ocupa em sua vida e em nosso relacionamento? Na minha vida, Deus ocupa o centro. Na minha escolha de vida já está implícito isso, né? De colocar Ele no centro das minhas decisões, do meu dia a dia. Então eu colocaria Deus no centro da minha vida. E quando a gente fala do nosso relacionamento, eu colocaria na fonte. Porque foi em Deus que nós nos encontramos. Antes da gente se encontrar e dar o nosso sim para o outro, nós encontramos um dia com a vontade de Deus, que é a canção nova no caso, de ser um sim ao chamado de Deus, e desse sim nós podemos nos encontrar. Então, Brotou Deus nosso é a amor. fonte. Bom, estamos encerrando por aqui. Mas agradecemos a você que acompanhou a Revolução Jesus e esperamos ter contribuído muito para que você tenha feito uma ótima experiência sobre esse assunto, namoro. Galera, muito obrigado. Vocês, Obrigada também pela excepcional. participação. Meu amor, pra gente fechar com chave de ouro, vamos cantar? Ai, vamos. Quer dizer, você canta, ele toca e a gente acompanha, tá bom? A gente come. Enquanto você se olha, a gente eu como. Eu não tenho como comer cantando, Então tá bom, mas vamos vai lá. Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração, essa é minha vocação, contigo amor não se acaba. Deus queira que assim eu possa amar, dar antes de receber, ter paciência, entender, contigo amor não se acaba.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.